Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Ele mesmo carregou os nossos pecados sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. O apóstolo Pedro, ele entendeu completamente a obra de Jesus, aquilo que Jesus fez na vida dele quando o chamou, no texto de Lucas 5, para ser pescador de homens. Ele entendeu que a graça salvadora de Jesus alcança a todos, e ele nos convida a fazer isso, entregando as nossas vidas a Cristo. Quando ele diz, neste texto, neste versículo em especial, que Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele está fazendo uma referência exatamente ao texto de Isaías, quando Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pedro entendeu isso daí e passou a viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque no texto de Lucas 5, quando Jesus opera o milagre da pesca maravilhosa, a primeira reação de Pedro é: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando Jesus opera um milagre em nossas vidas, nós devemos reconhecer a nossa condição pecadora, o nosso estado pecaminoso, a vontade da nossa carne que sobressai a luta, que o Espírito luta dentro de nós. Quando nós abandonamos o nosso pecado e entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, então Ele perdoa os nossos pecados. E aí podemos dizer aquilo que Pedro disse: porque Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Jesus Cristo foi o sacrifício numa cruz, uma morte horrenda e hedionda, para que aqueles que estavam ali naquela época vissem o sofrimento daquele homem e soubessem que aquele sofrimento representava todo o sofrimento de que aquele homem tinha feito pessoas passarem. A morte da cruz era uma morte cruel, era uma morte violenta, no sentido de proporcionar uma dor insuportável e insustentável para quem morresse daquela forma. Jesus, ele aceita levar os nossos pecados sobre seu corpo, sendo pregado numa cruz, porque ele sabia que os nossos pecados, eles provocam uma dor violenta em nós, uma dor insuportável em nós. O peso do pecado que há sobre nós é tão grande que nós não seríamos capazes de suportar. Mas Jesus Cristo suportou o pecado de todos nós. Ele morreu na cruz a fim de que nós morrêssemos também para os nossos pecados e fôssemos vivificados na justiça de Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, era necessário que alguém justo, e não alguém qualquer, somente alguém escolhido por Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que poderia morrer uma morte tão cruel. E ele morre essa morte para que nós vivêssemos e vivamos a sua vida. Uma vida na presença de Deus, uma vida de alegria,
uma vida de plena satisfação na presença de Deus através do seu Espírito Santo. Uma vida onde Deus opera em nós muito mais o querer do que aquilo a qual nós imaginamos. Uma vida em que Deus realiza sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a sua vontade, a fim de que sejamos conhecedores da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele realiza todas essas coisas a fim de que nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, tanto da alma quanto do corpo e até do próprio espírito humano, sejam curadas. Deus, ele traz cura através da cruz. Deus, ele traz vida através da cruz. Deus, ele traz restauração através da cruz. E principalmente, Deus, ele traz salvação e reconciliação através da cruz. Isso para mostrar o seu grande amor e grande poder. Para mostrar que através da cruz do Calvário, quando nós morremos para a nossa vontade, nós passamos a viver a Deus. Deixamos e abandonamos tudo aquilo que possa nos envergonhar para vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. Que possamos viver a cada dia, a cada instante, a cada momento, aquilo que Deus tem reservado para nós, seus filhos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, todos os dias, para viver aquilo a qual Deus tem reservado para as nossas vidas, morrendo todos os dias para o pecado e vivendo todos os dias para a justiça, honra e glória do nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até amanhã.